Palavra do Dia. Graça e paz, amados irmãos, queridos internautas que estão conosco aqui na Rádio Reinando Agora, Web Rádio. Um abraço assim especial para todos vocês ouvintes. Nós já estamos aqui com a presença do pastor Jean. Ele está aqui conosco e vai trazendo uma palavra do coração de Deus, eu tenho certeza, para o seu coração, e nós vamos compartilhar e ser abençoado com essa palavra. Então você que está me ouvindo nessa hora, você que está conosco, em nome de Jesus, Deus tem uma palavra para o teu coração, eu tenho certeza. E o pastor Jean já está conosco também. O pastor Jean vai estar ministrando no domingo à noite. Eu já quero antecipadamente te convidar, em nome de Jesus, para você estar aqui conosco no templo, no Yahvé Chamar, Ministério Yahvé Chamar e Gerir a Multidão. Nós estaremos aqui recebendo do Senhor e sendo ministrado por essa palavra de Deus ao nosso coração. Então, a partir de agora, o pastor Jean vai estar com a palavra, vai estar ministrando. Graça e paz para todos, e o pastor Jean vai estar com vocês agora, ministrando essa palavra. Amém, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Pastor Nadson, obrigado por essa oportunidade, desde já, de estarmos em comunhão na presença do Senhor. A você, ouvinte da Rádio Web, uma boa tarde na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a você a atentar-se um pouco para ouvirmos a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com você alguns minutos sobre a palavra do Senhor, para meditarmos na palavra do Senhor e recebermos nesta hora aquilo que o Senhor tem para o meu coração, para o seu coração. Nós vamos compartilhar da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, sobre a parábola do semeador. Eu gostaria de falar um pouco sobre esta parábola para o seu coração, para o meu coração, e acredito que se você estiver alerta, atento a ouvir a palavra do Senhor, Deus vai falar ao seu coração. A palavra do Senhor diz que digna de toda aceitação é a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com você sobre a parábola do semeador e os efeitos da consolidação. Essa consolidação que é também uma questão de caráter na vida de um crente, na vida do homem e da mulher de Deus, na vida daqueles que amam ao Senhor, que esperam no Senhor, e principalmente na vida de um líder espiritual, na vida de um pastor. A palavra de Deus, ela nos desafia, ela nos chama, ela nos convoca a sermos como o nosso consolidador maior, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória. Ele deve ser a nossa inspiração. Jesus, ele nos alerta sobre os efeitos desta consolidação nesta parábola do semeador, no Evangelho de Mateus, capítulo 13. A semente da qual o Senhor Jesus conta nesta parábola é a palavra de Deus. O solo descrito nessa parábola é o coração que recebe a boa semente, a palavra de Deus. Os 4 tipos de solo, os 4 tipos de terra, são os 4 tipos de pessoas totalmente diferentes. São 4 tipos de níveis de crescimento da semente, que são as reações que o indivíduo, que a pessoa pode ter quando recebe a semente, quando recebe a palavra, enquanto está sendo consolidado. Na realidade, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 4, está escrito assim: e quando o semeador semeava,
uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. As pessoas que ouvem a palavra, que recebem a palavra, conforme Mateus capítulo 13, versículo 4, esse é o primeiro grupo, esse é o primeiro nível, é o primeiro tipo de solo, de terra, de pessoa, em qual a semente é semeada. Esse primeiro grupo, conforme a palavra, que o semeador semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Essas pessoas que ouvem a palavra, que estava à beira do caminho, que receberam a palavra, e vieram as aves e a comeram, essas pessoas reagiram de uma forma a esta palavra semeada, pregada. A Bíblia diz que esta é a resposta daquele tipo de pessoa que certamente não entende coisa alguma da palavra que ouviu, que não está interessada em hipótese alguma em caminhar com Deus, e por isso a sua mente está extremamente cética ao mover de Deus, mesmo que atenda a um chamado do pregador após uma maravilhosa ministração, ainda que chegue a dar seu nome no momento da consolidação inicial, está completamente fechada para uma caminhada com Deus. São pessoas que reagem de uma forma diferente ao ouvir a palavra, reagem com desinteresse, reagem com ceticismo à semente semeada, à palavra de Deus. Esse é o primeiro tipo e nível de pessoa, de solo, de terra, que recebe a palavra, recebe com desinteresse, recebe com ceticismo, não entende coisa alguma da palavra que ouviu, não está interessada em hipótese alguma em caminhar com Deus, em assumir um compromisso com o Senhor, de amar o Senhor, de atender-se para a sua palavra, crer nesta palavra. Mas a parábola do semeador também diz no capítulo 13, no versículo 5, que existe um outro tipo de solo em que a semente foi semeada, um outro tipo de terra, um outro tipo de coração, de pessoa, em que a semente foi semeada, em que a palavra foi pregada, e que teve uma forma também diferente de ouvir e de receber a mesma semente, a mesma palavra que foi evangelizada, que foi pregada. É um segundo tipo de pessoa que recebe a palavra, mas não quer sair do superficial. Recebe a palavra, mas vive na superficialidade. A Bíblia diz: e outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. Esta é a resposta dá-se quando a pessoa consolidada não tem raiz em si mesma, embora no devido momento tenha se alegrado com a palavra, não está disposto ou disposta a se aprofundar em Deus, a se aprofundar nas Escrituras, a se aprofundar na palavra, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Não quer se aprofundar, mas quer viver na superficialidade,
no superficial, enquanto Deus o convida, Deus o chama para uma intimidade maior, para uma comunhão maior, para uma comunhão e intimidade mais íntima com o Senhor, para as profundezas, para conhecer mais de Deus. O profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Embora no devido momento tenha se alegrado com a palavra de Deus, não está disposto a se aprofundar. Ao perceber que é preciso se aprofundar para permanecer em Deus e na sua palavra, esse tipo de solo, esse tipo de terra, esse tipo de pessoa, que é a segunda da parábola do semeador, não quer sair do superficial, fecha o coração. E quando o consolidador, que é Jesus, ou quando o consolidador, que é o líder espiritual, alguém que está evangelizando, cuidando desta pessoa, já de posse da sua ficha, entra em contato com ele pelo telefone, por exemplo, esta pessoa procura um modo de fugir, manda dizer que não está lá, que o número do seu telefone está errado. Por quê? Porque não há raízes que possam mantê-lo firme. Vive na superficialidade, não quer aprofundar-se em Deus, nas Escrituras, na palavra, não quer viver uma vida de crescimento espiritual. Conheceu a palavra na superficialidade. Ainda que Jesus o queira, ele não permite ser alcançado pelo Senhor. Ele diz que estava equivocado e que não desejava mudar de religião ou mudar de vida. É uma escolha de dentro para dentro. Ele decide por si mesmo a não caminhar com Deus. Ele não permite que a palavra permaneça em seu coração, permaneça no seu espírito, no seu interior, porque a palavra ela tem que trazer, e ela é apta para isso, para trazer mudança, transformação. Ela é apta para trazer vida, ela é apta para trazer mudanças, transformações radicais em nossas vidas. Ela é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Ela é a palavra de Deus, é a semente que Jesus, o grande semeador, semeou e semeia no coração da humanidade, no meu coração, no seu coração. Por isso, que tipo de solo tu és nesta tarde? Que tipo de terra tu és nessa tarde? Que tipo de pessoa você é nessa tarde? A semente está sendo semeada, a palavra está sendo pregada. Que tipo de reação tu estás tendo para com a palavra? Quando tu ouves a palavra, esta palavra encontra guarida em teu coração? Ou tu estás sendo simplesmente um crente, um ouvinte, que quer permanecer na superficialidade, sem raízes em Deus, sem raízes na palavra, não queres mergulhar nas profundezas do Senhor? Mas Deus, nesta tarde, te chama a aprofundar, a mergulhar nas profundezas de Deus. Existe ainda um terceiro tipo de solo, existe ainda um terceiro tipo de terra, um terceiro tipo de pessoa que ouve a palavra, a semente semeada, a palavra pregada. Mateus capítulo 13, versículo 7 diz:
que outra parte da semente que foi semeada pelo semeador caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram essa semente. Esse tipo de solo, esse tipo de terra, esse tipo de pessoa, eles reagem de uma forma à palavra que permite que fatores externos sufoquem a semente, sufoquem a palavra de Deus. Esta resposta parece-nos inicialmente uma resposta muito boa. Um exemplo: o novo convertido, ele vai à frente, ele deixa-se consolidar, ele responde bem ao fonovisita, ele vai para uma célula, por exemplo, ele faz o pré-encontro, muitos chegam a fazer o encontro e até iniciam a escola de líderes. Ele ouve muitas vezes que Deus tem um grande plano em sua vida, ele mesmo chega a ouvir a voz do Espírito lhe ministrando. Na maioria das vezes, essas pessoas são batizadas pelo Espírito Santo, passam a falar em línguas, desfrutam de muitas experiências com Deus, mas diferente do segundo tipo de resposta, do segundo tipo de solo, do segundo tipo de terra, a pressão para que haja uma desistência vem de fora para dentro. Ele começa a questionar valores. Os prazeres deste mundo começam a sufocar a sua fé. Os apelos sociais, os apelos morais, os apelos culturais exercem então uma grande influência sobre a sua decisão de permanecer santo, de permanecer firmado na semente semeada pelo semeador, que não é nada mais nem nada menos do que a palavra verdadeira de Jesus Cristo. Então o que é que acontece? Chega ao ponto em que ele cede a essa tentação, ele cede a essa pressão, ele cede a esses valores externos, a esses fatores externos que sufocam a semente implantada em seu coração, que sufocam a palavra semeada em seu coração. O que é que acontece? Chega ao ponto em que ele cede. Aí o que acontece? Ele pratica um relacionamento sexual fora dos padrões de Deus, passa a ser um fornicador, passa a atuar de maneira errada, passa a ceder ao pecado, rejeita o discipulado, rejeita a disciplina, rejeita a correção, rejeita a repreensão, rejeita a instrução de um líder que ama e que cuida e que está ali para isso. Ele começa a questionar seu discipulador, seu mestre, ou seja, aquele que está ali encarregado de autoridade sobre ele, com o propósito de cuidar da sua alma, de encaminhar a sua alma para Deus. Ele começa a questionar seu discipulador, gerando assim uma situação desconfortante para contra-argumentar suas atitudes e suas reações pecaminosas. Ele passa a maior parte do tempo querendo ser servido, em vez de exercer diaconia, em vez de exercer serviço, em vez de exercer graça, misericórdia, obediência, submissão. É uma planta que está sendo sufocada por espinhos, de fora para dentro, até que começa a mirrar, a secar e perder as forças e infelizmente morrer, perecer. Esse é o terceiro nível de solo, terceiro nível de terra, terceiro nível de pessoas, de gente pelo qual a semente, a palavra foi semeada e que reage de uma forma que permite que fatores externos sufoquem a semente, a palavra de Deus. Mas conforme Mateus capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz
que outra parte da semente que foi semeada pelo semeador caiu em boa terra. Louvado seja o nome de Jesus. E eu espero que o seu coração, meu querido, nessa tarde que está me ouvindo, seja essa boa terra, seja esse solo, essa terra boa, a qual a semente caiu, e de acordo com as escrituras, caiu em boa terra e dava fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. Aleluias! Esse quarto tipo de terra, de solo, de pessoa, que a semente cai em seu coração, é aquela pessoa que reage, recebendo a semente com alegria, e essa semente dá fruto, frutifica. Glória a Deus por isso. Esta é a resposta que todo consolidador, ou seja, todo líder espiritual, todo pregador do evangelho, todo aquele que evangeliza, que semeia a boa semente, quer escutar, quer ouvir. É a resposta que todo consolidador quer ter sempre que pega uma ficha, por exemplo, na central de consolidação. Esse é aquele que responde bem a todas as etapas, que desde o início proporciona alegria, proporciona satisfação ao líder, ao pastor, ao discipulador, ao consolidador. Ele recebeu a palavra com grande alegria e passa por todos os processos, cantando louvor ao Senhor. Como diz o nosso amigo Lázaro, ele passa pela prova, pelas tentações, pelas dificuldades, dando glória a Deus. Ele recebeu a palavra em seu coração com alegria, se firmou nela, como diz o salmista: guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti, para não desistir do Senhor, para não entristecer o Senhor, mas para permanecer firme no centro da tua vontade. Ele recebeu a palavra com grande alegria e passa por todos os processos com alegria, com louvor, com satisfação. Devemos então nos empenhar por resultados que a palavra nos respalda. Deus quer que sejamos frutíferos. Deus quer que multipliquemos 100, 60 e 30 por uma, irmão. Então, que tipo de semente de terra você é nessa tarde? Que tipo de solo você é nessa tarde? Que tipo de pessoa você é nessa tarde? Ao ouvir a palavra, ao ouvir a semente semeada pelo semeador Jesus. Que tipo de solo é o teu coração? A semente é a palavra, o semeador é Jesus, o Cristo da glória. A terra, o solo, é você, meu irmão, é você, minha irmã, é você, ouvinte da palavra. E que tipo de coração é o seu para receber a palavra nessa tarde? Eu oro ao Senhor, que você não seja o primeiro, que você não seja o segundo, que você não seja o terceiro, mas que você seja a semente que caiu em boa terra e que dava fruto a 100, a 60, a 30 por um. Eu espero em Deus que você seja esse, que ouve a palavra e que permanece nela, que ouve a palavra e que se firma nela, e que dá fruto, e que dá fruto, e que permanece, mesmo vindo as lutas, as dificuldades, os problemas, as provações, as tentações. Mas você não ama o mundo, mas você não ama o pecado, mas você não ama a carne com as suas paixões, com os seus feitos, com os seus prazeres, porque a Bíblia diz, a palavra diz, que aquele que ama o mundo, as coisas que há no mundo, ele constitui-se inimigo de Deus. Você prefere ser amigo de Deus ou inimigo de Deus? Você quer ser amigo de Deus? Você quer ser
a terra boa, o solo bom, o homem de um coração bom. Então deixe que essa palavra seja o centro da sua vida. Deixe que essa palavra lhe direcione. Deixe que essa palavra seja, como disse o Senhor Jesus no capítulo 17 do Evangelho de São João, na sua oração sacerdotal. Ele disse assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. A Bíblia, a semente semeada por Jesus, as Escrituras, a palavra de Deus é a verdade. E quando nos firmamos nela, somos tratados, somos curados, somos sarados, somos libertos, somos livres, somos transformados, somos, aleluias, gerados por Deus à imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero em Deus que você seja esse ouvinte que ouve a palavra e que crê, e que recebe com alegria, e que dê frutos para que o nome de Jesus seja glorificado, seja exaltado. Meu amado, meu amigo, minha irmã, meu irmão, dê crédito a essa palavra, porque digna de toda a aceitação é a palavra de Deus. Por isso eu quero desde já louvar e engrandecer o nome de Jesus pela sua vida. Você ouviu a semente, você ouviu a palavra, que essa palavra você permita que gere frutos em seu coração nessa tarde. Seja um novo homem, uma nova mulher, uma nova criação, uma nova criatura em Deus, através da sua palavra, que é poderosa, que é eficaz para cumprir aquilo que lhe apraz. Desde já eu quero abençoar a sua vida e profetizar que você tenha uma tarde de bênçãos na presença de Deus, em o nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Assim seja, em nome de Jesus.